Vício. Existem vários tipos de vícios. Existem vícios de cigarro, de bebida, vício de drogas. Sendo que cigarro é um tipo de droga, mas de bebida também, mas drogas ilícitas. Existe vício de dormir, vício de comer, vício de estudar, vício de trabalhar, vício de sexo, enfim. Vício é tudo aquilo que a gente faz além da conta, tudo aquilo que a gente faz além do necessário. E tudo aquilo que a gente faz além do necessário acaba prejudicando a nossa saúde mental e a nossa saúde física também, sem falar em nos outros aspectos que esse vício interfere também no nosso relacionamento, na nossa vida afetiva, enfim. Vício não presta. Mas primeiro, para a gente conseguir combater vícios, que são esses hábitos, hábitos que nos prejudicam, esses hábitos ruins, para a gente poder combater ele, a gente precisa identificar o que faz nascer um vício. Por que você teve aquele vício? Por que você está trabalhando demais? Por que você está estudando demais? Por que você está fumando demais? Por que você está bebendo demais? Bom, gente, a gente acaba fazendo algo a mais quando a gente tem tempo disponível, quando a gente tem neurônios vagos, neurônios que estão ali, que não estão alocados, que não estão fazendo alguma coisa interessante. Então, se a gente tem tempo vagos, neurônios vagos, a gente acaba pensando mais em alguma coisa. Por exemplo, se você não trabalha, por exemplo, você tem uma idade já para trabalhar e você não trabalha, você acaba pensando mais em outros aspectos da sua vida. Você acaba pensando mais em dormir, você acaba pensando mais em se divertir, você acaba pensando mais em conversar, enfim. Você acaba não tendo aquele tempo, você não tem como gastar aqueles neurônios, você acaba gastando com uma atividade que você já faz. Tem gente que acaba, quando tem um tempo ocioso, acaba procurando novas atividades. Isso é interessante. Por exemplo, ela saiu do trabalho, tá no momento, isso acontece com todo mundo. No momento ele fica desempregado, mas ele não vai ficar fazendo demais uma tarefa que ele já faz. Ele vai fazer uma outra tarefa. Ele vai procurar, enquanto ele não arruma um emprego, procurar fazer uma tarefa diferente, procurar um hobby diferente, enfim. Aí tudo bem. Mas o que acontece no vício é o seguinte: vamos supor que você tem uma vida aí equilibrada, normal. Você trabalha, estuda, se diverte, conversa, se entretém, você faz um pouco de cada coisa. Aí, em determinado momento da sua vida, você sofre uma alteração dessa sua rotina. Você acaba perdendo o trabalho, ou você acaba perdendo alguns amigos, por exemplo, e você acaba trabalhando menos, ou no caso dos amigos, você acaba se divertindo menos. Então, o que acontece? Para você não ficar com aquele sentimento vazio, para você não ficar ocioso, sem o que fazer, a pessoa então começa a fazer uma tarefa que ela já faz em demasia. Então, ela não tem mais os amigos, então ela procura trabalhar mais. Ela não tem mais o trabalho, então ela procura dormir mais, ou comer mais, enfim, isso acaba gerando um vício, certo? Então, qual que é o segredo? O segredo é a gente procurar fazer um pouco de cada coisa daquilo que a gente necessita fazer, porque todo mundo necessita se divertir, todo mundo necessita trabalhar, todo mundo necessita estudar para ter uma autoestima profissional, enfim, todo mundo então procurar fazer aquilo que a gente necessita. Não aquilo que a gente não necessita apenas para ocupar o tempo, porque a gente não engana o nosso cérebro, porque a gente sabe que a gente não necessita daquilo. Então não adianta ocupar seu tempo fazendo origami, por exemplo. Você está sem trabalho, você está sem emprego, você está sem uma vida amorosa, então vou fazer origami. Não vai adiantar, porque aquilo não é legal, aquilo não é importante, aquilo não soma para você, a não ser que você seja um artista que trabalhe com isso. Enfim, então procurar ocupar o nosso tempo fazendo coisas que a gente precisa fazer, que a gente faz a gente ficar mais completo, certo? Então vamos lá. Mas Paulo, o que isso tem a ver com o cigarro, com a bebida? Porque eles são substâncias químicas e é provado que essas substâncias causam dependências. Sim, é como eu te disse, não tem como. Eu vou dar um exemplo mais fácil para você entender. Imagine que você está assistindo um filme. Você começa a assistir um filme. E aquele filme se torna muito interessante. Você começa a gostar muito do filme. E você olha para o relógio e você vê que passou 40, uma hora, até mais. Passou um tempo considerável. E você não pensou nem em fumar. Por quê? Porque não tem como. Você tem
embora a gente tenha milhões de neurônios, a gente tenha um cérebro poderoso, nosso cérebro não consegue pensar em tudo ao mesmo tempo. Ele vai pensar com mais ênfase em determinada coisa, em determinado momento. Então o que acontece? Quando você estava assistindo, você concentrou o maior número de neurônios naquela tarefa, tentando entender o filme, se divertindo com o filme. E logicamente você não pensou em fumar. Teu corpo até se manifestou, seu corpo pode até ter se manifestado devido a essas químicas, mas você ignorou, seu cérebro ignorou, porque não. Eu sei que você está querendo fumar, eu sei que o seu está com fome ou está com sono, você vai ficar assistindo, porque isso aí tá bem mais interessante, é bem mais interessante no momento. A mesma coisa, quantas vezes você tem aqui, você dorme todo dia 10 horas da noite, meia-noite, e aí você começa a assistir um programa, aquele programa começa a ficar interessante e você acaba dormindo às 2. Seu corpo estava acostumado, seu corpo estava com aquela dependência de dormir aquele horário, mas ele venceu aquilo porque teve algo mais interessante para ele pensar naquele momento, certo? Então é isso, se a gente conseguir ocupar nosso tempo com tarefas interessantes para nós, a gente vai começar a diminuir a nossa tendência a viciar em alguma tarefa, certo? Então eu proponho você que tem algum tipo de vício a repensar um pouco em todos os aspectos da sua vida. Primeiro, profissional. Se você não está trabalhando, procurar alguma tarefa, pode ser remunerado ou não, para você ocupar a sua mente. Se você trabalha e mesmo assim tem esses vícios, procurar estudar, procurar fazer alguma coisa nova, ocupar o seu tempo. Você não vai parar de fumar com isso, mas você vai diminuir o consumo de cigarro. Então, quando você estava ocioso, você fumava o maço, você vai acabar passando o tempo, que você tem várias tarefas para fazer, você vai perceber que você não está fumando mais o maço, você está fumando 15 cigarros. Depois você vê que você conseguiu fumar 15 cigarros, você começa a se ocupar, você vê que você está fumando 11, certo? E aquilo começa a fazer menos prejuízo para você. E vendo que isso começa até a te animar a tomar uma medida mais drástica, por exemplo. Então, gente, o que eu proponho para você é saber ocupar o seu tempo com a sua atenção, na realidade, os seus neurônios, com outras atividades, certo? Se você vê que está comendo bastante, se você vê que está dormindo bastante, é porque você está com tempo livre para isso, certo? Uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa que está totalmente ativa, por mais que ela sinta fome, ela não vai ter tempo para ir lá preparar uma comida, ela não vai ter tempo para ir lá e parar numa lanchonete, ela vai ter que esperar a hora dela comer, porque é a hora que ela alocou para isso, certo? Então, o segredo é esse, a gente tem um pouco mais de disciplina, saber distribuir melhor o nosso tempo. Sabendo distribuir melhor o nosso tempo, a gente faz um pouco de tudo e não muito de cada coisa. Então eu não estou propondo você a parar com o seu vício, mas você a diminuir esse vício, consumindo seus neurônios com outras atividades, certo? Então é isso, pessoal, espero que esse vídeo ajude a você a libertar de atividades em demasias, de vícios. Então, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.